O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bufetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amar os amigos é humano, mas amar até os inimigos é divino. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma das passagens da Escritura mais bela, mais libertadora, e a única forma de o ser humano encontrar liberdade e viver curado é se ele seguir esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, nós iremos realmente ter uma liberdade muito limitada, e o Senhor quer a gente livre, mas a palavra de Deus mostra que não há liberdade fora do amor. É a pior escravidão, é aquela que a pessoa se fecha e não se abre para amar. Por que Jesus era um homem tão livre? Foi o homem mais livre da face da terra. Ele chega a dizer: ninguém tira minha vida, eu a dou por amor a vocês. Isso se chama liberdade. Então o amor é de fato a plenitude da vida nessa terra. Fora do amor, ninguém irá conseguir jamais uma plenitude. Vamos ter momentos bons, mas pleno somente no amor. Por isso que os santos, todos sem exceção, chegaram a uma plenitude, chegaram a uma liberdade, a uma graça tão grande, porque eles eram livres. Eles tiveram a coragem de fazer o que Jesus pediu. Quando Jesus fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Geralmente na nossa cabeça, quando a gente lembra da cruz, a gente lembra de Sexta-feira Santa, lembra do sofrimento, né? É verdade que houve o sofrimento, ninguém pode negar. Mas a cruz não é o símbolo do sofrimento. Para nós cristãos, a cruz é o símbolo do amor de Deus por nós. Ele se entregou a nós por amor. E quando Ele pede para a gente tomar a nossa cruz e seguir, a gente poderia traduzir também: quem quiser me seguir, tem que amar como eu amei. A cruz, no fundo, é esta morte de si mesmo, porque para amar é preciso renunciar a si mesmo. Sem essa renúncia, ninguém consegue amar. Outra coisa, não há lógica. Você imaginou o que é isso? Jesus dizendo para mim e para você: vocês que me seguem, vocês que são meus discípulos. Jesus disse: vós que me escutais, amai vossos inimigos.
Amar os que amam já não é fácil. Imagine aqueles que nos fazem mal, aqueles que fizeram a gente sofrer, que nos enganaram. Tem lógica? Não tem. Mas ninguém segue Jesus por lógica. Nós seguimos Jesus por fé. Se Ele está dizendo, nós temos que crer. Se a gente vir para a lógica, ninguém nunca vai conseguir viver certas coisas que está escrito na palavra de Deus. É por isso que o cristianismo se funda na fé e no amor, porque é algo que a gente tem que crer. Se Deus está dizendo, eu vou fazer. Outra coisa difícil para a nossa cabeça, porque quem está pedindo aqui não é o nosso inimigo, não é aquele que te ofendeu, que está dizendo, me perdoa. Tem casos que acontece. Aí é mais fácil a gente conseguir perdoar essa pessoa que a gente está vendo, ela errou mesmo, então a gente se justifica. Mas nesse caso aqui, é Deus que está pedindo. Quem pede para amar o inimigo, não é o inimigo, é o próprio Deus. Aquele que nós decidimos seguir, aquele que nós proclamamos como nosso Senhor e Salvador, é Ele que diz, perdoa. Quando eu entendi isso, ficou mais fácil para mim perdoar quem me ofende. No começo dava volta, passava dias, semana, mês sofrendo à toa. Hoje eu vou rezar, mas meu Senhor, que luta difícil. Então a luta não é com o meu inimigo, a luta é com Deus. Para mim me dobrar diante de Deus que está pedindo. Eu digo, Senhor, não entendo. O Senhor sabe que eu não queria, mas se o Senhor está pedindo, eu vou começar esta façanha. E é assim que a gente tem que ir a Deus. Porque o amor é dado a nós. Deus não pede nada sem antes dar. Tudo que Ele pede a mim e a você é porque Ele já nos deu a capacidade de fazer. Romanos 5:5. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. No dia que a gente foi batizado, ali já foi derramado em mim, em você, este amor para amar o quê? Até os inimigos. E amar inimigos na Bíblia é perdoar. Perdoar. Porque você não ama uma pessoa que te ofendeu. Você está com o seu sentimento ferido, machucado. Não tem como você ter sentimentos bons para com essa pessoa. Isso é natural e não se assuste com isso. Vai vir vontade de matar a pessoa. Tua vontade é o quê? É difamar essa pessoa para os 4 cantos da terra. Tudo isso é a natureza humana. Faz parte porque você foi ferido, você foi machucado. Isso é uma injustiça. Mas o Senhor pede que a gente dê um passo. Perdoa. Perdoa. Por quê? Porque é assim que Deus faz conosco. Como ouvimos na carta de São Paulo aos Colossenses, Deus é bondoso para conosco. Toda vez que a gente erra, se a gente pedir perdão, Deus vai perdoar. Então a gente tem que primeiro saber que somos amados e Deus nos perdoa. Mas Ele não para aí. Ele manda dar um passo a mais. Fazei bem aos que vos odeiam. Ai, 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 como é difícil, né? Você chega em casa, chega no seu trabalho, a pessoa com a cara emburrada, fechada, não quer nada com você. E Jesus está dizendo, faz bem essa pessoa, dá vontade de a gente fazer a mesma coisa, né? É a natureza humana, mas a gente tem que lembrar das palavras de Jesus. Meu Deus, é duro, mas é assim que a gente vai se mortificando. É assim que a gente vai ficando livre, como diz a Bíblia. Não pagar o mal com o mal. Isso é libertador e cura a gente. E Ele continua dizendo, agora vem outro passo. Abençoai, bendizei os que vos amaldiçoam. Nossa Senhora, a pessoa difama teu nome, fala mal de você para todo mundo nas tuas costas, na frente e por trás. Você ainda tem que falar bem dessa pessoa para os outros. Nosso Senhor também, só Ele mesmo para pedir essas coisas, né? Então a nossa luta é com Ele no fundo, não é com as pessoas. Porque essa pessoa está fazendo mal, mas Ele está mandando a pessoa, fala bem dela. Quando tiver oportunidade, fala bem. É fácil? Não é. Mas você vai perceber uma liberdade na tua alma, que você vai perceber que não tem preço. Você vai viver livre. Porque esta é a liberdade. Porque essa pessoa não tem mais poder de me causar, não tem mais o poder de me roubar a paz, não tem mais o poder de me, está entendendo? Você está mais forte. Forte na Bíblia é um homem ou mulher que ama. Isso é uma pessoa forte. Por que o mundo está tão cheio de violência? Porque o mundo está cheio de gente medrosa, covardes,
Isso são pessoas covardes e medrosas, por isso que eles causam violência. Toda pessoa que não decide amar porque é um medroso. Por que Jesus era um homem corajoso? Os santos eram corajosos, porque decidiram amar. Saiu do amor, só existe gente medrosa. Então, para poder se autoafirmar, ela vai ter que usar a força, as armas, porque é um medroso. Não tem coragem de amar como Jesus Cristo amou, e mexer e salvar. E ele pede mais ainda: rezai por aqueles que vos caluniam. Agora aqui o negócio também é mais difícil trazer para nossa oração também essa pessoa. Meu Deus do céu, é nosso Deus, mas a gente vai conseguindo isso por etapa. Por isso que a vida proporciona para nós exercício diariamente. Deus não vai dar uma dose muito elevada de imediato, não. Ele vai dar pequenas coisas, está entendendo? É o teu esposo ali no momento que não está bem, a tua esposa, os teus filhos, o Padre Francisco que não para de falar. Então Deus vai dando essas pequenas coisas para exercitar você e ficar forte. Eu perdoo, tem aquela vontade que uma pessoa que passou por você, parecia uma parede, nem olhou para você. A tua vontade, não, você chega, bom dia, dá um sorriso para ela, está entendendo? Por dentro a tua vontade era outra, mas a fé diz, não, faz assim. Porque muita gente pensa que é fingimento. Não, é diferente. Fingimento e mortificar-se a si é outra coisa. São Paulo chega a dizer assim na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13: se mortificardes a carne pelo Espírito, vivereis, tereis vida. Então nós vamos ter que fazer essas pequenas mortificações que ninguém vê, só Deus está vendo, por amor a Ele. Isso tem um preço extraordinário. É fácil? Não. Mas nós não seguimos Jesus por ser fácil. Nós seguimos porque é o caminho da salvação. E Ele dá para nós, como eu disse, dia por dia, esses exercícios. Hoje, eu não era assim tão sorridente no começo, não. Mas depois eu fui aprendendo. Eu vou mortificando, eu vou conseguindo. Então hoje, para mim, tirar do sério, acho só a Terceira Guerra Mundial. Porque eu fui exercitado, a gente vai treinando, Deus vai treinando a gente. Deus vai treinando a gente para a gente não ser vencido, mas com Ele vencer as lutas desta vida. E vale a pena, vale a pena. A paz é um preço maravilhoso e vale a pena pagar o preço da paz. E aí quando a gente consegue isso, o nosso ser vive em paz. É Deus que nos dá esta graça. E sobretudo na Eucaristia, em cada Eucaristia nós recebemos o amor dele amor dele, e ele vem curando essas feridas. Não se assuste, fere, dói, a gente fica com a ferida, só que a gente tem que ir a ele. Jesus cura essa ferida, porque com essa ferida é mais difícil amar essa pessoa. Então me dá a graça, vai curando. Eu peço em toda a Eucaristia para ele curar essas feridas, porque fere, e ele cura para que a gente possa continuar nessa terra fazendo o que ele pediu, e vai valer a pena. O mundo está doente por falta de amor. Essa é a doença do mundo. E os cristãos têm essa missão de levar esses corações machucados, feridos. Toda pessoa que fere é porque ela está ferida. Ela está machucada. Eu me recordo uma vez, agora eu termino. Eu atendi uma mulher, no final passei o dia todo confessando. Já estava cansado. E chegou a mulher, sentou e começou a dizer, vocês padres não prestam para nada. Disse, Nossa Senhora, eu não acredito nada disso de vocês. E foi dizendo, soltando uma palavra assim atrás da outra. Mas Deus é tão bondoso que talvez se ela tivesse chegado no começo, eu não ia ter a paciência. Mas eu estava tão cansado que eu não tive reação. Fiquei ali sem reação nenhuma. E ela soltou tudo aquilo. E eu sem reação nenhuma. Daqui a pouco, sem dizer uma palavra, ela começou a chorar. Eu só não estou entendendo mais nada. Agora estava me xingando, agora está chorando. Depois que ela pôs tudo para fora, ela começou a dizer, padre, e eu depois fui entender o motivo. Eu estou falando porque na confissão, ela tinha sido ferida por um padre. Está entendendo? Toda aquela dor não era comigo. Ela nem me conhecia, só que eu era padre. Então no primeiro padre que ela encontrou, ela jogou tudo. Assim acontece conosco. Às vezes não é com você. É no trabalho, passou um aborrecimento, só que não podia pegar a cabeça do patrão. Aí tem que chegar em casa com alguém. É assim a maioria das situações, a pessoa vai querer tirar de dentro dela. E ela, por não ter uma vida profunda em Deus, ela não sabe como entregar aquela dor, ela não sabe como, e aí acaba jogando sobre os outros. E nós temos que ter essa visão para entender
que a maioria das coisas não é contra nós, não é comigo e com você, não. Ela está machucada com alguém, só que de repente a nossa maneira de ser, nossa maneira de falar, é o jeito daquela pessoa. Aí ela fica com raiva da gente sem saber motivo. Então procura no Espírito entender, não, essa pobre alma está ferida. E se eu ferir mais a ela, imaginou essa mulher, se eu tivesse reagido, eu teria aumentado a ferida dela. Mas Deus me deu um cansaço tão grande que eu não tive reação, que não pôde. Porque quando Deus chega primeiro do que o homem, está tudo resolvido. Mas se o homem chegar primeiro do que Deus, ele estraga tudo. É assim na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor para que Ele chegar sempre primeiro, para que Ele possa agir nas situações que humanamente para nós é impossível. Mas agora na Eucaristia nós vamos receber Ele mesmo, todo amor. E Ele virá curar as feridas que as pessoas causam em nós, para que a gente continue nessa terra fazendo o que Ele pediu. E hoje Ele está pedindo: amai até os vossos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.